Olá, queridos. A graça e a paz, shalom. Eu estava hoje aqui em casa, pela manhã, fazendo as minhas atividades, domésticas, sendo oportuna com o tempo. E ali eu estava conversando com o Senhor, E eu sempre converso, eu interajo muito com o Espírito Santo, fico perguntando as minhas dificuldades, minhas curiosidades e eu fico assim, perguntando muito sobre a questão do Gênesis, do Bereshit, que é o começo de tudo. E eu fico pensando em Adão. Eu gosto muito de ler sobre Gênesis, sobre esse começo. E ali eu fico pensando, poxa, mas Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus e Deus instruiu ele, que ele ia dominar, fecundar, frutificar, governar. E aí, por que ele deu esse vacilo, de ser expulso do Éden, se Deus o instruiu, E ali eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, Senhor, que verdadeiramente nos afasta de Ti, E eu ali, através de Gênesis, capítulo 3, eu vi que o que afastou verdadeiramente eles de Deus, tanto Adão quanto Eva, não foi questão deles terem comido, o fruto proibido, mas foi eles omitirem, eles tentarem esconder de Deus, as suas atitudes, E vemos que quando Deus dá oportunidade para Adão, ele se esconde, foge da presença de Deus, E Deus chama ele pelo nome, Adão, Adão. E ele diz, Senhor, porque tive medo e me escondi. Na realidade, Adão não queria assumir a sua culpa, Então, ele foi covarde diante daquilo que Deus havia lhe ensinado para que ele fizesse, para que ele fosse. Então, o que eu aprendo aqui, que a omissão, na realidade, é algo que Deus abomina, porque a omissão vem da covardia, E procurando sempre perguntar ao Senhor, eu estava ali e o Senhor me falou sobre o livro de Mateus, no capítulo 3, onde fala que João Batista, ele prega no deserto da Judéia. E ele dizia, já dizia, Mateus 3, a partir do versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então nós vemos que não somente João Batista, mas o profeta Isaías já vinha pregando sobre a questão do arrependimento, Porque perto está o Senhor. E aí eu fiquei olhando que o arrependimento era que Deus queria que Adão tivesse. Porque o arrependimento é revelar a sua preocupação de falar para Deus que ele havia errado, ele assumir a sua culpa, Mas em vez de assumir, ele preferiu fugir, se esconder. E eu fico olhando para nós, como nós temos também esse caminho de omissão, Quantas vezes nós erramos e queremos omitir, colocando a culpa em outras pessoas, seja nos pais, no cônjuge, nos filhos, em um amigo, qualquer situação, nós temos ainda essa caminhada, Mas eu vejo assim uma solução que nós não podemos deixar de fazer, é de nós nos arrependermos. Que por causa da omissão de Adão, ele foi expulso do Éden, do lugar que Deus criou, separou para que ele vivesse.
né? Então, assim, a omissão é algo que é abominável diante de Deus. Ele provoca a ira de Deus, né? Então, nós vemos assim, eu pensando, né? Alguns fatos me lembraram, que eu me lembro aqui, e me veio a questão de Noé, né? Que pregou 120 anos sobre o arrependimento e o povo não quis se arrepender, né? E aí Deus destruiu, poupando somente 8 pessoas, que foi a família de Noé. Então eu fico olhando e vendo assim que, embora Deus seja 100% misericordioso, Ele também é 100% justo, né? E olhando, passeando um pouquinho pela Bíblia, eu me lembrei de alguns relatos que a palavra fala, né? E me lembrei de Eli, que era o sacerdote do templo, né? E ali ele tem 2 filhos, e os seus filhos profanavam o templo. E ele fazia vista grossa. Ele era cúmplice, ele permitia que os filhos dele fizessem isso. Ele era cúmplice dos atos de seus filhos, né? Não corrigindo-os da maneira que deveria ser corrigido. E ali Deus vem e extermina também ele e seus filhos, né? Por causa da omissão, por causa da cumplicidade. Isso atraiu a ira de Deus. E eu, procurando assim lembrar também, o apóstolo Paulo, ele, no livro de Efésios, no capítulo 5, ele vai nos falar também sobre isso, né? Sobre essa questão da cumplicidade, da ira de Deus, né? Que o que atrai a ira de Deus. E trazendo para nós o entendimento do amor de Deus, do sacrifício de Jesus. Ele fala no capítulo 5, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí ele vem trazendo um alerta, né? Uma exortação. Mas a impudicícia, né? Às vezes, toda vez eu não falo direito essa palavra. Mas a impudicícia. O que significa impudicícia, queridos? A impudicícia é a falta de pudor, de moral, é a imoralidade, é a indecência, a falta de honra, a desonestidade. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Ali no Éden, nós vimos que houve uma cobiça, né? A cobiça é um desejo. Aí nós vemos que aconteceu a falta de honra para com Deus. E ali Paulo, ele fala sobre isso. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ração de desgraça. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. No reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo, ele nos traz ao entendimento quem nós somos hoje. Somos luz. E ele diz, andai como filhos da luz. Por quê? Porque o nosso Pai é o Pai das luzes, né? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-o.
Então, as obras infrutíferas das trevas. Eu olhando para Edi, ele foi cúmplice, né? Ele não reprovou as atitudes de seus filhos. E nós, muitas das vezes, como pais, nós cometemos esse erro, né? Não queremos reprovar, não queremos consertar os nossos filhos. Ou até às vezes consertamos, mas não reprovamos as suas atitudes, né? Então acabamos sendo cúmplices, né? E essa cumplicidade diz que atrai a ira de Deus sobre os filhos que desobedecem, né? Então nós vemos que a questão de nós não reconhecermos os nossos erros, ou tem filhos que não são ensinados a reconhecer, a assumir suas culpas, né? Vai gerar a ira de Deus. Então, eu aprendendo que o que nos afasta de Deus, que atrai a ira de Deus, né? Que atraiu a ira de Deus em termos de Adão e Eva, foi eles não terem assumido os seus erros, ou o seu erro. Acabaram culpando uns aos outros, né? Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, enfim. Na hora que era para eles aproveitarem para se arrepender, eles continuaram, né, omitindo. E ali nós vemos também que surge o espírito de covardia. Em 2 Timóteo 1, no versículo 7, da parte A, Deus diz que Ele não nos deu o espírito de covardia, e sim de coragem. Esse espírito dá coragem para nós assumirmos nossos erros, né? E quando eu assumo, eu automaticamente ensino meus filhos a assumirem também, não sendo cúmplice das obras infrutíferas, né? Que é a desobediência, pela qual atrai a ira de Deus, vem a ira de Deus. Então, eu ali pensando com o Senhor, né? Eu falei, Pai, me perdoa, né? Quantas vezes eu fui omissa aos meus pecados, às minhas atitudes, que é a desobediência, né? Pecado é desobediência. Embora Adão tenha desobedecido a Deus, ele não reconheceu. E nós precisamos reconhecer, porque hoje nós entendemos sobre a cruz, sobre que Jesus ocupou o nosso lugar, se fazendo pecador por nós, né? Se fazendo maldito, e ele morreu em nosso lugar. Então hoje, querido, nós precisamos entender que apesar de Deus é amor, Ele é fogo consumidor. E a omissão hoje é o que atrai a ira de Deus. Então hoje nós precisamos entender no Senhor. Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas quebrantadas, que reconhecem suas culpas e vão para Ele. Pedir perdão, se relacionar com o Pai e não se esconder do Pai. Se relacionar, fazer como o filho pródigo reconheceu, né? Pequei contra o céu e contra a terra e não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu o seu erro, a sua atitude, a sua soberba, o seu orgulho, a sua presunção, né? Porque nós não podemos deixar de entender os atributos de Deus, a onisciência de Deus. Deus sabe de tudo. Ele está lá, Ele estava lá. A sua onipresença, a sua onipotência está dentro de nós. Ele sabe, né? Ele via que Adão e Eva estavam com desejos naquilo que Deus havia prometido, ou proibido. Prometido não, proibido. E ali eles foram seduzidos. A serpente viu, né, que é o diabo, que eles estavam com vontade, simplesmente fez o que eles queriam, né? Mas a culpa não foi da serpente, mas foi do próprio Adão e Eva, que eles estavam com vontade, né? Acredito que fazia dias, tempo que Eva ficava observando aquela árvore, aquele fruto.
E muitas das vezes assim somos nós. Aí entra o pecado da cobiça. Né? Então, nós possamos aprender com Gênesis, com Adão e Eva, e sejamos oportunos e praticar a palavra, nos arrependermos, para que a ira de Deus não venha sobre nós, para que chegue o tempo de refrigério de Deus, do Senhor na nossa vida, e fazer como o apóstolo Lucas fala em Atos 3,19, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Nós precisamos reconhecer e abandonar, que é a conversão, né? Para serem cancelados os nossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha a tempo de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Então eu e você precisamos entender que esse é o tempo de arrependimento, de consertar nossos caminhos, endireitar nossas veredas, porque perto está o Senhor está voltando, Jesus está voltando. E Ele quer que nós estejamos arrependidos, quebrantados, né? Então vamos aproveitar, sermos oportunos com esse tempo e nos apresentemos diante de Deus, arrependidos e quebrantados, pedindo o perdão de Deus todos os dias, para que sejam apagados e lançados no mar do esquecimento, os nossos pecados, para que Deus não se lembre mais dele. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeita. Então vamos para Deus, reconhecendo as nossas culpas, entregando para Ele e endireitando esse caminho, né? Porque perto está o Senhor. Amém. Então foi essa reflexão que Deus falou comigo hoje e eu espero que chegue até você. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do seu Espírito esteja conosco até que Ele venha. Amém.